criança de 6 anos foi resgatada pela Polícia Civil de Alagoas após ser levada pela mãe sem autorização e descumprir uma decisão judicial. O pai relatou que a mãe retirou a criança e não deu informações de onde ela estava, o que virou caso de polícia. Vamos ampliar o assunto aqui ao vivo com o repórter Alan Garcia. Alan, que crime isso pode configurar? Casos assim, isso é um crime? Você afastar uma criança sem autorização judicial, no caso em que há pais separados? Explica para quem está em casa entender. Por favor, Alan. Oi, Beatriz. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. É crime, né? O pai ou a mãe que tem a guarda da criança não pode afastar, a não ser que já tenha uma medida judicial colocando ali aquele pai ou aquela mãe que não pode se aproximar da criança. O que aconteceu no Ceará foi exatamente isso. A criança ficava com o pai e, sem a autorização, a mãe buscou a criança na escola e desapareceu com ela. Não disse para onde foi. A gente vai entender melhor o que aconteceu, até mesmo na questão policial, com o delegado João Marcelo, que vai detalhar para a gente essa história. Aí depois eu vou vir com um advogado que está aqui com a gente, nós estamos no escritório dele, para entender essa história de uma maneira mais ampla. Mas vamos para as informações da polícia com o delegado João Marcelo. A Polícia Civil de Alagoas, através da seção anti-sequestro da DRACO, localizou uma criança de 6 anos de idade na cidade de Fortaleza e promoveu sua entrega ao seu pai. Segundo informações, a mãe dessa criança levou o menor para um local desconhecido, não revelando o paradeiro ao genitor. Então este procurou a justiça e, através da justiça, conseguiu a guarda da criança, bem como o mandado de busca, que foi cumprida pela Polícia Civil na semana passada. A criança já está com o pai, já estão em Alagoas, e os procedimentos cartorários foram feitos aqui na DRACO para posterior cientificação à justiça local. Agora nós vamos entender de uma maneira ampla, de uma maneira geral, casos como esse, onde existem pais separados e um ou outro tem a guarda da criança e como fica esse entendimento. Por isso nós convidamos o doutor Sávio Melo, que é advogado especialista na área da família. Doutor Sávio, tem essa situação onde o pai tem a guarda da criança, a mãe pegou na escola sem a autorização, sem comunicar, e ainda assim foi embora, desapareceu. Que crime é esse? E aí a gente amplia a conversa com base nisso. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. A gente vê que essa atitude ela tem consequências nas duas esferas. Tanto cível, porque a questão da guarda é de competência cível da área de família, o juiz de direito que cuida da área de família, quanto na esfera penal. Na esfera penal, seria o crime de subtração de menor. Mesmo havendo poder familiar, existe um regramento próprio para aquela guarda. Não confundir guarda com convivência. A gente aproveita a oportunidade aqui para os nossos telespectadores para esclarecer. Guarda é o poder de decidir as coisas mais importantes dos menores. E convivência é aquele período que a pessoa fica, que a criança fica com o pai ou com a mãe, mas são coisas distintas que podem também ser iguais se assim a justiça decidir. Quais são os outros pontos que envolvem, né, casais que têm crianças, têm filhos, mas são, na verdade, foram casais, hoje não são mais, são separados. E que o senhor tem essa experiência aqui no escritório e aí acaba envolvendo questões cíveis, criminais também. Perfeito. A gente vê que situações com os adultos estão frustrados em suas vidas pessoais e descontam nas crianças. Então, há muito descumprimento. E essa sucessão de descumprimentos de guarda pode levar à reversão da guarda. A perda da guarda até. Então, o pai ou a mãe ou qualquer outro parente que tenha a guarda do menor, que descumpra as regras ou instituídas pela justiça ou que foram fruto de um acordo, um juiz homologou um acordo, tais dias, a guarda vai ser dessa forma, isso pode levar à perda da guarda. Isso é muito importante. Cumpram, as pessoas que estão nos assistindo,
devem cumprir fielmente as normas homologadas pela Justiça. O que é que o senhor sugere? Já sei até a resposta, mas vamos, trazer sempre a informação, a melhor informação. Sempre fazer esses acordos perante a Justiça, nada de boca, nada daquele aperto de mão, levar para a Justiça, homologa tudo ali e fica escrito perante a Justiça? Eu diria que na área civil o mais importante é que essas decisões, essas determinações, essas divisões de tarefas, de pagamentos, que são alimentos, Alimento também não é só comida, não é só alimentação. Quando a gente fala alimentos, é a subsistência, a educação, entre outras necessidades. Sempre procurar advogado especializado. O Ministério Público, é obrigatória a fiscalização do Ministério Público nesses casos e é sempre recomendado a homologação judicial desses acordos, diferente de um acordo na área de consumidor, na área de compra e venda de imóveis ou de automóveis, onde não haveria necessariamente a necessidade de levar a homologação na Justiça. Doutor Sávio, muito obrigado pelas suas informações. É um assunto que cabe muito mais, uma conversa mais ampla, mas pelo momento, Beatriz, e até utilizando o caso que aconteceu, que a Polícia Civil de Alagoas teve que entrar no caso, a gente trouxe o doutor Sávio Melo, que é advogado especialista na área da família, para ajudar a gente a entender um pouco mais como funcionam essas regras, esses convívios e também o que diz a Justiça e o que deve ser feito diante de um processo que existe e está lá. O que é que tem que cumprir, quem deve cumprir.